Saudações, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a prova de segunda fase de Direito Civil do Exame da Ordem. A conformação da prova já é do conhecimento de todos vocês, mas vamos rememorar. A prova vale 10 pontos, você tem que fazer 6 pontos nessa prova para ser aprovado. E a divisão da prova é uma peça prático-profissional, ou seja, uma peça jurídica que você vai ter que redigir de acordo com o problema proposto, no valor de 5 pontos, e mais 4 questões abertas no valor de 1,25 cada, ou seja, mais 5 pontos distribuídos por 4 questões abertas. Essas questões abertas, elas têm as letras A e B para serem respondidas. Você tem que fazer 60% para ser aprovado na segunda fase do Exame da Ordem. Essa é a conformação. Antes da gente tratar de temas específicos da peça jurídica e também das questões em direito civil, eu acho importante a gente dar uma passeada aqui e falar do que é que mais cai de direito material na prova de direito civil, tanto cobrado nas peças quanto nas questões, e também uma observação importante acerca da legislação extravagante, ou seja, aquilo que não está no Código Civil e que é muito cobrado na segunda fase de direito civil. Com relação a essa questão do direito material que tem sido cobrado com mais incidência, se eu tivesse que destacar um tema só, seria com certeza responsabilidade civil. Tanto a responsabilidade civil lá do Código Civil quanto a do Código de Defesa do Consumidor. É a disciplina, o direito material mais exigido na segunda fase do Exame da Ordem de Direito Civil. Só para vocês terem uma ideia, das últimas 10 provas, 8 cobraram responsabilidade civil. Às vezes cobraram como o direito material exigido lá na peça prática, ou às vezes cobraram como questões abertas. Mas responsabilidade civil esteve em 8 das últimas 10 provas. É o tema que mais se cobra em termos de direito material. Outra coisa que é muito cobrado também é a posse e contratos. São os dois outros temas que são mais cobrados na segunda fase do Exame da Ordem em Direito Civil. Óbvio, família é cobrado, sucessões é cobrado, né? A parte geral ali que trata de direitos da personalidade, bens, tudo é cobrado, negócio jurídico, tudo é cobrado em Direito Civil. Só que a maior incidência de direito material em primeiro lugar, disparado, responsabilidade civil. Se eu tivesse que enumerar os outros dois temas que são cobrados com maior frequência, eu colocaria posse, né? Então, vão te dar um problema lá a respeito da posse, perguntar qual ação possessória é cabível, e os contratos. Só que contratos é um tema muito extenso, então acaba que você pulveriza em diversos contratos distintos, mas também é algo muito cobrado. Como eu disse, tudo cai, né? Mas a maior incidência são esses 3 temas, subtemas do direito civil, tá? Outro alerta, o direito civil, obviamente, o grosso da nossa disciplina, do que a OAB tem cobrado, está no Código Civil. Mas nós temos uma legislação extravagante, ou seja, que foge ali do Código Civil e que é cobrado com muita frequência. O primeiro estatuto legislativo fora do Código Civil que você tem que dominar é o Código de Defesa do Consumidor, disparado, né? Inclusive porque a gente estava até falando que o tema de direito material mais cobrado é responsabilidade civil e muitas das vezes é a responsabilidade civil lá do Código de Defesa do Consumidor. Então, o primeiro estatuto legislativo de direito civil que você tem que saber, além do Código Civil, é o Código de Defesa do Consumidor. A gente tem outras 2 legislações que são relativamente mais recentes e que têm sido abordadas com muita frequência. Primeiro é o Marco Civil da Internet, né, que é a Lei 12.965 de 2014, e a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018.
Primeiro, porque são temas que hoje as relações privadas têm passado por diversos conflitos que envolvem esses temas. Então, isso já é um motivo para a FGV cobrar isso no seu exame da ordem. E, além disso, ela adora também uma inovação legislativa. Então, o Código Civil é de 2002, então você tem uma legislação de 2014, outra de 2018, já é uma propensão maior para ela cobrar. Então, se eu tivesse que destacar hoje 3 legislações extravagantes que você precisa dominar, é disparado com certeza o Código de Defesa do Consumidor e essas 2 leis, que é o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Óbvio, outras legislações extravagantes são cobradas com frequência. Então, qualquer questão que fala lá sobre nome, sobrenome, a chance de você ter que consultar para responder a sua prova a Lei de Registros Públicos, né, a Lei 6.015 de 73, é enorme. Quando falar de um contrato de locação numa questão, a chance da resposta da sua prova perpassar a Lei de Locações, que é a 8.245 de 91, é grande. Quando se tratar de uma questão que fale de adoção, por exemplo, a chance de você ter que fundamentá-la no Estatuto da Criança e Adolescente é enorme. Então, assim, você tem diversas legislações extravagantes que caem. Mas se eu tiver que destacar 3, são essas que a gente comentou: o CDC, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, superado esse primeiro tópico da nossa conversa aqui, te preparando para a segunda fase de Direito Civil, em que a gente tratou do direito material, que é mais cobrado, e agora nós tratamos também da legislação extravagante, que é mais cobrada em Direito Civil, nós vamos para a peça. A peça, prático profissional em Direito Civil, a FGV, ela não inventa, é muito mais do mesmo, tá? A gente tem aí disparado, né, a peça processual que mais se cobra é uma petição inicial. Os 43 exames que a gente já teve até agora, em que a segunda fase foi realizada, a petição inicial foi cobrada em 20 delas. A segunda peça mais cobrada é a apelação, ela já foi cobrada 8 vezes. Contestação é a terceira, já foi cobrado 4 vezes, isso às vezes inclusive com reconvenção. Então, se a gente juntar essas 3 peças de 43 exames que teve segunda fase, essas 3 peças, ou seja, petição inicial, apelação e contestação, ela já foi cobrada 32 vezes, ou seja, mais de 3/4 até hoje, né, mais de 75% das vezes se cobrou uma dessas 3 peças. Elas são peças de fácil identificação. Você não tem grandes dificuldades de identificar essa peça. Ela já cobrou algumas outras coisas, como embargo de terceiro, cobrou contrarrazões, já cobrou agravo de instrumento, embargos à execução e já cobrou recurso especial. Mas o grosso, ou seja, as peças que você não pode ir para a prova sem dominar, essas 3, a petição inicial, a apelação e a contestação. Óbvio, ela pode descer o braço em uma ou outra prova, cobrar, como aconteceu, por exemplo, em direito do trabalho, né? Que nós tivemos recentemente a questão lá da exceção de presentividade, que nunca tinha sido cobrada. Óbvio que ela pode querer apertar, mas em condições normais de temperatura e pressão isso não acontece, tá? O que você precisa saber também da peça? A peça, ela geralmente, ela tem ali, mesmo sendo peças distintas, você tem uma estrutura parecida, né? Só um detalhe, vocês sabem que a peça ela é 50% da sua prova. Como você tem que fazer 60%, se você errar a peça, você já está desclassificado, tá? Aí você vai ter que ou fazer a repescagem ou talvez passar novamente pela primeira fase para poder se habilitar a fazer a segunda fase. Então, a estrutura da peça é o endereçamento, é o órgão jurídico ao qual ela é dirigida, a qualificação das partes, então você vai ter que fazer aquela qualificação das partes, né? A tempestividade, você vai ter que ou ajuizar uma ação, ou apresentar contestação, ou recurso cabível dentro do prazo que o problema hipotético lhe foi apresentado.
As formalidades, aí é preparo, a intimação da parte contrária para se manifestar se for o caso, a prioridade de tramitação se for o caso, a impugnação do valor da causa se for o caso, recolhimento de custos ou pedido de gratuidade judiciária, a exposição dos fatos, a fundamentação, que são as teses jurídicas e os pedidos. Além disso, você tem o fechamento, né, que é aquele local, data, assinatura e OAB, tá? Essa é a estrutura. Óbvio, você tem nuances ali para uma petição inicial, para um recurso, mas basicamente a estrutura é sempre essa. Então, a gente falou aqui sobre a peça jurídica, correto? Agora nós vamos para as questões. E nós temos também alguns direcionamentos para a sua preparação para a segunda fase com relação às questões abertas. A estrutura das questões da UFGV também vai te dar um problema hipotético e te fazer duas perguntas, letra A e B, que você vai ter que responder. Geralmente, a primeira pergunta ela é uma pergunta que envolve o direito material e a segunda pergunta é uma pergunta que envolve o direito processual. Então, geralmente, ela te dá um caso hipotético, ela te conta uma historinha e te pergunta: fulano faz jus a isso? Foi correta a atuação do juízo nesse caso? Ela te faz uma pergunta e você responde sim ou não e fundamenta no direito material. E em seguida ela vem com alguma pergunta de direito processual. Então ela vem perguntar, por exemplo, qual é o foro adequado caso seja necessário propor uma ação ou ofertar um recurso, ou a quem deve ser dirigido, ou qual providência ela tem que fazer para obter essa proteção judicial de uma forma mais célere. Geralmente a questão ela é dividida. Letra A, uma pergunta de direito material, e a letra B, uma pergunta processual. E aí a gente tem um levantamento também dos temas processuais que são mais exigidos nas questões em direito civil. Na prova de segunda fase de direito civil, nós temos também questões processuais que caem com mais frequência. A primeira delas é tutela provisória. Quando eu falo tutela provisória, tanto antecedente, de urgência, de evidência, tá? Geralmente o examinador, ele contou o caso lá e pergunta assim, para alcançar o bem da vida, né? Ou sei lá, o patrimônio, a proteção de um direito da personalidade, a remoção de um conteúdo de internet, como que essa pessoa deve fazer para obter de uma forma mais célere? Quando ela te faz essa pergunta, ela está te dando uma deixa que você tem que ir lá olhar se não é um caso de uma tutela provisória. Essa é o tema de direito processual que mais cai nas questões, ou seja, a letra B, né, que eu falei aqui de cada uma das questões, quando se cobra um tema processual, quase toda a prova tem alguma questão que você vai ter que responder com base nas tutelas provisórias. Outras questões que caem com incidência grande também. A competência. Então, por exemplo, ele te dá um caso concreto, pergunta a letra A lá uma questão de direito material daquele problema, e a letra B, qual seria o foro competente para o ajuizamento de determinada demanda para aquele caso concreto. Então, a questão da competência também é cobrada com frequência. A questão da penhorabilidade ou impenhorabilidade de bens também é cobrado com frequência. Então, te dá um caso concreto lá de uma ação de alimentos, você tem que responder a primeira questão lá, por exemplo, a exoneração de alimentos. Qual que é o marco temporal a ser considerado? E depois te pergunta, por exemplo, se determinado bem do devedor de alimentos seria penhorável ou não. É comum se perguntar sobre penhorabilidade ou impenhorabilidade, tá? E a intervenção de terceiros também é comum. Óbvio, vários outros temas de direito processual são cobrados, né? Às vezes faz uma pergunta sobre honorários, às vezes sobre ônus da prova. Várias questões podem ser cobradas, mas os temas de maior incidência, com certeza tutela provisória é o maior deles, tá? Então, pessoal, essa é a nossa análise aqui para a segunda fase em direito civil, e que eu acho que essa compreensão da estrutura da sua prova, do que pode ser cobrado, da legislação extravagante que você tem que ter mais domínio, saber manusear,
das peças que mais caem, dos temas de direito material que mais caem e dos temas de direito processual que mais caem, essa revisão, essa nano-revisão que eu acho relevante para a sua prova. Tudo bem? Um grande abraço e nos encontramos em breve.